Bem-vindos. Nós vamos tratar aqui as nossas atividades do livro de atividades do volume 11 do terceiro ano do ensino médio de Sociologia. Tá bom? Então, na questão 1, da página 3, a gente tem uma tabela, né, sobre a distribuição da população segundo o tamanho das cidades. Você tem o número das cidades de até 20 mil, de 20 a 50, de 50 a 100 mil, de 100 a 500 e a maior de 500 mil de habitantes. E depois a população urbana total. E aí tem as décadas de 70, 80, 90 e 2000, tá? E aí você acompanha a tabela com a gente aí na página 3 do livro de atividades. Fontes do IBGE. Os censos são de 10 em 10 anos, né? 70, 80, 90, para não ser exato, 90, 91. O censo de 2000, nós já tivemos também o censo de 2010. Observa-se que em todos os períodos, a gente teve um crescimento contínuo das grandes cidades em detrimento das pequenas e das médias. E não é verdade. Nem todas as cidades cresceram. Tá? A gente, por exemplo, tem um decréscimo das cidades de 20 a 25 a 50 mil habitantes, tá? E a gente tem um decréscimo das cidades de 20 até 20 mil, tá certo? Mas a gente tem, por exemplo, um aumento da cidade de 50 a 100 mil. Não são cidades consideradas pequenas, né? As cidades, obviamente que as cidades, por exemplo, de até 500 mil, que na teoria desse item ia ter crescente processo, nos anos 2000, proporcionalmente, as cidades de 500 mil de habitantes diminuíram. Então, a gente não tem um crescimento somente nas cidades pequenas ou um decréscimo somente nas cidades pequenas, né? Cidades de mais de 500 mil também tiveram um decréscimo proporcional, tá bom? Então, tá falso o item 1. Item 2. As cidades médias, aquelas entre 100 e 500 mil, vem conhecendo um crescimento superior às demais, que é verdade. Por quê? Porque as cidades vêm crescendo, mas as cidades de mais de 500 mil, elas tiveram um decréscimo, enquanto essas cidades de 100 a 500 mil são as que apresentaram o maior índice de crescimento. Então é verdade, está na nossa tabela, você observa isso aí. O item 2, verdade. As cidades que menos crescem são as menores, com localidades até 20 mil. Verdade, as que menos cresceram foram as menores, e as maiores, de mais de 500 mil, elas tiveram uma pequena queda no início dos anos 2000. E então, é verdade o item 3, né? As cidades que menos cresceram são as menores. No item 4, as cidades que mais crescem são as maiores. Não é verdade, gente. As cidades que mais crescem são aquelas entre 100 e 500 mil, e não aquelas maiores de 500 mil. Então, a resposta correta para a gente é o item 2 e 3, item B de bola. Na segunda questão, tem um textozinho. Diz assim: tudo o que no resto do mundo seria considerado como vilarejo, povoado, aldeia, etc., isto é, as formas rurais do território, no Brasil é oficialmente classificado de urbano. E como fica cada vez mais lógico e racional que agricultores, pecuaristas, extrativistas, pescadores e até os povos indígenas prefiram residir na simplória sede de seus municípios ou distritos, são imensos os contingentes das populações rurais que incham essa cômica ficção de que o Brasil seria 81,2% urbano, né? Um questionamento que a gente viu nas nossas partes teóricas. Essa simplória definição do que é urbano e rural, criando uma ficção de que nós temos esse valor tão absurdo da zona urbana em detrimento da zona rural. Considerando a análise do texto sobre os espaços rurais e urbanos, marque verdadeiro ou falso para as afirmativas a seguir. Item 1. As estatísticas nacionais tendem a esconder a forte influência das condições típicas do meio rural nos pequenos conglomerados considerados urbanos. Verdade. Isso acaba ocultando a zona rural, acaba criando um empecilho para a zona rural, ser entendida como uma zona mais importante, mais significativa do que ela realmente é. Então, primeiro item, verdadeiro. Segundo item, a desigualdade da distribuição de terra foi praticamente resolvida no Brasil com o deslocamento da população do campo para a cidade. Gente, não foi, né? Porque se eu tenho uma migração, o que vai acontecer é uma concentração de terras.
e não a distribuição. Porque se eu tenho menos gente com mais terra, eu tenho concentração e não distribuição. É o falso segundo. A mecanização da produção rural provocou o desaparecimento de tipos humanos, como agricultores familiares, extrativistas, pescadores e boias-frias. Olha, gente, a diminuição, a relativização desses grupos não é desaparecimento. Esses grupos não desapareceram, eles diminuíram. Nasceram novos grupos de trabalho, novas prestações de trabalho. Desaparecimento não é a expressão correta, então está falso o terceiro item. Item 4. Expressiva parcela da população brasileira, classificada como urbana de fato, não é urbana, visto que vive sem acesso aos serviços encontrados na cidade. Verdadeiro. Então, porque essa estruturação urbana, quando ela não é acessível, ela precisa ser repensada. Tá bom? Item 5. A ampliação da mancha urbana no território brasileiro levou a um aumento da qualidade de vida em todo o país. Se eu tenho uma mancha urbana, eu tenho uma condição de má formação da estrutura urbana. Então não é verdade o item 5, né? Ok? Então, verdadeiros o item, vamos lá, revisar. São verdadeiros o item 1 e o item 4. Os outros são falsos. Terceira questão. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano. Meu bisavô era mineiro, meu tataravô baiano. Vou na estrada há muitos anos, sou um artista brasileiro. Você vê que tem toda uma influência de várias relações de região e tempo, né? Região e tempo. O paulista era avô. O bisavô pernambucano. Então, Pernambuco vem antes de São Paulo, nesse critério. E o tataravô baiano. Então, a Bahia, o mais importante, núcleo, depois o mineiro, depois o pernambucano e, por último, para ele, o paulista. Tá? Os versos da canção do compositor e músico Chico Buarque, né? Francisco Buarque de Holanda, conhecido como Chico Buarque, retratando as diferentes origens de 4 gerações de sua família, essa diversidade exemplifica um dos muitos processos que contribui para a formação do povo brasileiro. Sobre esse tema é correto. Os versos de Chico Buarque são um testemunho poético da mobilidade populacional do povo brasileiro, sim, porque isso não acontece só com ele. Inclusive o Chico Buarque, ele é fruto da família Cavalcante, uma das famílias mais influentes do Brasil e um dos maiores núcleos genealógicos do Brasil. Tá? Justamente por esse processo migratório, chega ao ponto que até o sobrenome Cavalcante foi obscurecido por esse processo. 2. As emigrações não alteram a composição étnica brasileira. Lógico que sim, gente, as pessoas vêm também de fora do Brasil, lógico que isso muda a nossa estrutura. A gente tem um processo muito grande de povos que vêm e que saem. Então você dizer que os povos que saem do Brasil, a emigração, não altera a composição étnica? Lógico que sim. 04. A mistura de povos de diferentes etnias contribui para o conflito linguístico existente no Brasil. A gente não tem um conflito. Existe uma variação linguística, existe uma diversidade linguística. Então o item 4 está exagerado quando fala desse conflito linguístico, né? 08. Desde a última década que não ocorre miscigenação, porque cessaram os movimentos migratórios intrarregionais. Falsíssimo, né? Quanto mais rápidos são os sistemas de transporte, mais rápidos são esses processos migratórios. A urbanização acelera essa interação. Uma das razões da mobilidade populacional está na diferença de desenvolvimento econômico existente entre as várias regiões do país. Verdade, a mobilidade tem a ver muito com os processos de oportunidade, de relações de desenvolvimento econômico. Então é verdade o item 1 e o item 16, né? Uma questão somatória, dando aí no final 17.